Em 2018, no coração da floresta amazônica, um grupo de exploradores desapareceu sem deixar vestígios. O que começou como uma expedição científica comum, rapidamente se transformou em uma catástrofe misteriosa. Um cemitério escondido, repleto de cruzes antigas, foi encontrado na beira de um afluente do Rio Negro. Ninguém sabia da existência desse cemitério. Mas relatos de moradores locais falam de sons inexplicáveis e aparições fantasmagóricas. O que teria levado esses exploradores a um destino tão sinistro? Que segredos obscuros a floresta ainda esconde? Neste documentário, vamos mergulhar fundo em uma história de mistério e perigo. Prepare-se para descobrir o campo até quando a curiosidade leva ao desconhecido. A floresta amazônica é vasta, um oceano verde que parece não ter fim. Em meio a essa imensidão, existem pequenas comunidades que vivem em harmonia com a natureza. Uma dessas comunidades se chama Cantinho do Sol. Localizada nas margens do rio Guaporé, abriga cerca de 200 habitantes. A vida ali é pacata. Os moradores aproveitam os recursos naturais, pescam, cultivam e mantêm tradições antigas. O som das aves e dos rios são a trilha sonora do dia a dia. É uma região de difícil acesso, envolta em mistérios, que sempre atraiu curiosos e aventureiros. Em 2018, uma equipe de exploradores chegou ao local, trazendo consigo o desejo de desvendar os segredos da floresta. Logo após a chegada dos exploradores em Cantinho do Sol, eventos estranhos começaram a ocorrer. Numa noite de abril, uma tempestade violenta assolou a região. Relâmpagos cortavam o céu enquanto os ventos uivavam como entidades furiosas. O grupo, liderado por um cientista chamado Dr. Carlos Almeida, relatou ter visto sombras humanas dançando entre as árvores. Eram sombras impossíveis que desapareciam atrás das copas densas. Na manhã seguinte, um dos exploradores, Mariana Ribas, encontrou pegadas incomuns ao redor do acampamento. Eram profundas, maiores que as de qualquer animal conhecido da região. E ao lado delas encontraram uma velha cruz de madeira recém-fincada no solo úmido. Entre os achados bizarros, o mais desconcertante foi um diário encontrado próximo ao acampamento. O caderno estava molhado pela umidade sufocante da floresta, mas ainda legível. Nele, havia descrições aterrorizantes de vozes sussurrantes vindas da mata. Vozes que pareciam chamar os exploradores pelo nome, com uma clareza desconcertante que arrepiava até os mais céticos. As anotações terminavam abruptamente com a frase: "A floresta nunca nos deixará partir", escrita com uma caligrafia trêmula, como se o autor soubesse do seu destino sombrio. Além disso, todas as bússolas não funcionavam corretamente naquela área. Elas giravam incessantemente, como se dançassem a uma música invisível, sem jamais encontrar o norte. Nenhuma explicação científica parecia válida. Era como se um poder desconhecido estivesse manipulando o magnetismo local, rindo dos esforços humanos de racionalizar o inexplicável. Algo obscuro estava à espreita. Relatos dos aldeões locais trazem mais perguntas do que respostas. Dona Lourdes, uma anciã de 75 anos, conta que já havia ouvido falar do cemitério há décadas. Segundo ela, antigos exploradores foram atraídos pela região, nunca mais voltando. João Carlos, um pescador que cresceu na margem do rio, viu luzes estranhas sobrevoando a floresta durante a mesma noite da tempestade. Ele descreve as luzes como esferas brilhantes, dançantes no ar. Por fim, o jovem Rafael, também morador local, recorda de sons como tambores ecoando nas madrugadas escuras. Cada testemunho traz um elemento novo, uma peça do quebra-cabeça inexplicável que é este cemitério dos exploradores. A investigação foi liderada pela Polícia Federal em conjunto com especialistas em desaparecimentos. Mas a densa floresta amazônica já engolira muitos mistérios. As buscas contaram com helicópteros e até drones modernos. Mesmo assim, pouco foi encontrado. Apenas pegadas interrompidas, equipamentos jogados, como se houvesse uma fuga precipitada. As águas do Rio Negro pareciam guardar segredos profundos. Entre as poucas pistas, um mapa rudimentar indicando um ponto de interesse marcado com sangue seco. Isso confundiu ainda mais os investigadores. O que haveria de tão importante naquele local? Enquanto isso, relatos de luzes estranhas e ruídos metálicos ecoavam pelos vilarejos. Rumores sobre o cemitério misterioso ressurgiam com força total. Os policiais, mesmo com as melhores ferramentas, não conseguiam responder às perguntas mais básicas. O que poucos sabiam é que cerca de 50 anos atrás, uma expedição semelhante desapareceu no mesmo local.
O Cemitério dos Exploradores, como era chamado, nasceu desse mistério antigo. Histórias de rituais tribais realizados em plena floresta circulavam entre os mais velhos. Alguns diziam que forças obscuras protegiam tesouros inestimáveis. Outros acreditavam que a área fora usada para experimentos militares secretos. Entre os papéis descobertos, havia menções a uma substância alucinógena extraída de plantas locais. Será esse o motivo dos desaparecimentos? O diário encontrado mencionava visões perturbadoras e vozes sussurrantes. O mistério só se adensava. Era como se a floresta tivesse vida própria, decidindo quem poderia entrar e sair ileso. Existem 3 teorias sobre o que aconteceu. A primeira, racional, sugere que os exploradores foram vítimas de uma forte tempestade, perdidos e desorientados pela floresta. A segunda teoria, conspiratória, acredita que eles foram capturados por uma organização secreta interessada nas riquezas naturais. O cemitério dos exploradores seria uma fachada para operações clandestinas. Já a última teoria sobrenatural diz que forças espirituais protegem a área. Espíritos dos antigos habitantes se vingariam de quem invade suas terras. Cada uma dessas teorias tem seus defensores. Para alguns, a resposta está nas plantas e nos animais. Para outros, em algo que transcende nosso entendimento. O que mais intriga é o silêncio da floresta. Ela parece esconder mais do que mostra. Para cada resposta obtida, novas perguntas surgem. Como poderia uma área tão rica de biodiversidade também ser tão enigmática? Seria a natureza tentando proteger seus segredos? Ou apenas coincidências acumulando-se sobre os anos? O diário relata um sentimento de constante observação, como se a floresta tivesse olhos. Para muitos, esse é um lembrete de que não estamos sozinhos, mesmo nos lugares mais isolados. Uma reflexão sobre a nossa insignificância perante a grandiosidade da natureza. Será que algum dia entenderemos por completo o que verdadeiramente aconteceu no Cemitério dos Exploradores? A verdade sobre o Cemitério dos Exploradores permanece oculta. Muitos acreditam que a floresta mantém seus segredos com um zelo sobrenatural. Dizem que, ao cair da noite, sons sussurrantes ecoam entre as árvores, como se fossem as vozes dos antigos exploradores tentando contar suas histórias. E você? Qual teoria acha mais convincente? Será que estamos lidando com um fenômeno paranormal ou é apenas a natureza agindo de maneira estranha? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Será interessante debatermos juntos sobre essas ocorrências intrigantes. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. No próximo vídeo, vamos nos aprofundar em um novo enigma, o misterioso desaparecimento de um avião no meio da selva amazônica. Você definitivamente não vai querer perder isso. Até lá! Prepare-se para mais mistérios e acontecimentos surpreendentes que prometem desafiar a lógica e aguçar a curiosidade de todos nós.